Galera que me acompanha em chicopiraju.blogspot.com.br, estou chegando com os destaques aí do final de semana que foi recheado, né? Tivemos o Sevilha pela sexta vez conquistando o título da UEFA Europa League, é o maior campeão. Aliás, esses 6 títulos foram conquistados de 2003 para cá, mostrando a força do Sevilha quando chega numa decisão, num jogaço que foi contra a Inter de Milão. Inter de Milão saiu na frente lá com o Lukaku, aí o Sevilha virou, aliás, o que jogou o De Jong na semifinal e na final, uma coisa impressionante, hein? Aí a Internazionale de Milão empatou, aliás, 2 personagens desta final, Diego Carlos, zagueiro, e o Lukaku, né? Porque no 3 minutos de jogo ali, o Diego Carlos fez o pênalti, o Lukaku foi lá, bateu e converteu. Aí o Sevilha virou 2-1. Inter de Milão empatou 2-2. E já no finalzinho do jogo, meu amigo, um escanteio. Não é que o Diego Carlos arriscou uma bicicleta, a bola ia para fora. Deu para ver nas imagens que a bola não entraria. Mas o pezinho do Lukaku. Lukaku botou o pezinho, a bola pegou no bico da chuteira do Lukaku e foi para a rede. 3-2, Sevilha, campeão. Internazionale de Milão ficou com o vice-campeonato. Final de semana também tivemos a vitória do Bayern de Munique sobre o PSG. Aliás, que vitória! Se por um lado o Sevilha conquistou pela sexta vez a UEFA Europa League, por outro lado o Bayern de Munique também pela sexta vez conquistou a Champions League. Mas o Bayern de Munique não é o maior campeão da Champions. O maior campeão da Champions, para quem acompanha bem de perto o futebol, sabe que é o Real Madrid. Tem o dobro de conquistas, mais uma, né? Além do... Então, o Bayern de Munique vai precisar vencer mais 7 para pelo menos empatar com o Real Madrid nessa conta. Mas o Bayern de Munique conseguiu um feito histórico, porque pela primeira vez, um time foi campeão da Champions com 100% de aproveitamento. E são números impressionantes deste Bayern de Munique, porque uma média de quase 4 gols por jogo nessa Champions. Foram 6 jogos na primeira fase, em casa e fora. Depois foram 2 jogos pelas oitavas de final contra o Chelsea. Então são 8 jogos. Aí ele fez um jogo contra foram 2 jogos contra o Chelsea, né? Daí fez um jogo contra o Barcelona nas quartas, que foi aquele atropelo 8-2, e um jogo contra o Lyon 3-0 na semifinal. E a final, contra o PSG, foi o jogo em que o Bayern fez menos gols, porque todos os adversários tomaram 2 ou 3 gols, né? Não passou em branco em nenhum jogo a equipe do Bayern de Munique. Teve o artilheiro da competição, o Lewandowski. E daí algumas curiosidades, né? O Coman, ele jogava no PSG até 2014 e foi liberado de graça. Então, o PSG não ganhou 1 centavo com a venda do Coman. Pior que a situação do PSG, porque foi esse o autor do gol na decisão. Inclusive, no final do vídeo, eu vou ver se eu consigo deixar, né, esse vídeo aí para vocês. Além da situação da lei do ex, aí o Coman fez o gol. Situação pior é do Barcelona, né? Tomou aquele 8-2 e pelo fato do Philippe Coutinho ter sido campeão, o Philippe Coutinho que anunciou que vai voltar para a equipe do Barça, o Barcelona vai ter que pagar mais 5 milhões de euros pelo fato do Philippe Coutinho ter sido campeão da Champions, né? Então, lembrando que o Philippe Coutinho fez 2 gols na goleada de 8, né? Então você toma 2 gols do seu jogador, porque ele está emprestado para o Bayern, é eliminado da competição com uma das maiores goleadas da história e ainda tem que pagar mais 5 milhões pelo fato desse seu jogador ter sido campeão da Champions, né? Um negócio que não foi muito bem feito pela equipe do Barcelona. 2 técnicos alemães, aliás, dos 4 times que chegaram nas semifinais, 3 técnicos eram alemães, mostrando o poderio dos treinadores alemães e um deles, né, inclusive o técnico campeão com o Bayern, pegou o Bayern em frangalhos esse ano. O Bayern era o 3º colocado no campeonato alemão e ele em pouquíssimo tempo teve esse auxílio também, essa pausa aí
por causa da pandemia, que ainda continua, a gente sempre diz, né? Diferente de alguns que falam até na grande imprensa, o futebol pós-pandemia. A pandemia continua, o futebol teve uma pausa por causa da pandemia, voltou ainda com a pandemia em andamento, né? Então, o Bayern teve essa situação da pausa e o time conseguiu se acertar. E o que era bom ficou ainda melhor, né? O Bayern campeão com méritos e o PSG jogou bem. Aqui eu vou abrir um parênteses agora para a equipe vice-campeã, porque o PSG criou algumas chances, mostrou que tem um ataque muito rápido, muito veloz com o Mbappé e com o Neymar. O Mbappé me pareceu um pouco nervoso, talvez pela juventude, apenas 21 anos, e perdeu gols que não costuma perder. O Di Maria perdeu uma chance também que se ele... Tá certo que o Neuer é um grande goleiro, foi um dos destaques e não por acaso está na seleção da Champions League, mas o Neuer foi um dos nomes desta final. O Di Maria perdeu o gol, então não... A equipe do Bayern jogou bem, né? Cozinhou o jogo, teve mais posse de bola, meteu uma bola na trave com o Lewandowski, teve esse gol ali no começo do segundo tempo do Coman. Depois do gol o PSG sentiu demais e o nervosismo parece que imperou e nós tivemos aí essa situação, o PSG ficando com o vice-campeonato. E o Neymar foi bem, né? Não deve ter, não vai ser escolhido o melhor do mundo, isto provavelmente vai ficar mesmo com o Lewandowski, que no meu ponto de vista, é um baita centroavante, jogou demais, 57 gols na temporada, mas está longe de estar entre os melhores do mundo, mas vai ser pelos títulos, né? Conquistou tudo, né? Alemanha, Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, agora aí a Champions League. Realmente fantástico e sensacional o que fez esse Bayern de Munique. E voltando ao PSG, a situação do Neymar, né? O Neymar jogou bem, jogou todos os jogos. Na própria final, esse lance que o Di Maria perdeu, ele passou por muitos jogadores. E eu percebo que às vezes tem gente que torce contra o Neymar, ou por inveja, ou mesmo pelo fato de todo mundo saber que ele pode até render mais do que ele rendeu, e olha que ele jogou bem, né? Não teve a situação de Caicai, mas esse é meu ponto de vista, né? Então, acho que cada um pensa o que quer aí, mas é sem sombra de dúvidas o melhor jogador brasileiro da atualidade, e nome certo na seleção e tudo mais, mesmo tendo esses problemas. Pessoal, porque ele fica aparecendo fora de campo e tudo mais, são outros tempos, né? E ele conseguiu associar bem essa situação de ser um grande jogador. Não é por acaso que o cara está sendo cotado para ser o melhor do mundo. A gente sabe que não vai ser, porque não veio título, não veio nada, mas ninguém é cotado para ser melhor do mundo por acaso. E ele conseguiu conciliar bem esse dom que ele tem, que é jogar futebol, com esse lado de conseguir trabalhar fora aí nas redes sociais, ter muita influência nas redes sociais, no meio do videogame, do poker e tudo que ele faz além. E tudo isso monetiza, né? Tudo isso gera dinheiro pro Neymar, que com certeza já está abastado aí por algumas gerações, né? Mas é um craque, é um cara fora de série e que acho que todos entendem que ele poderia até render mais do que rende, mas mesmo não rendendo tudo, é um jogador diferenciado, joga um bolão e merece ter esse reconhecimento. Até porque a gente tem que valorizar também aquilo que é nacional. Apesar de eu estar com a camisa aqui dos Estados Unidos, né, da seleção americana, vale a gente dar esse reconhecimento aí. Brasileirão, né? Brasileirão vai ter rodada só no final de semana. Lembrando que nós teremos Corinthians e Fortaleza. Corinthians e Fortaleza jogam ainda pela quinta rodada. Nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira também foi antecipado o jogo do São Paulo e do Atlético Paranaense, lá da 11ª rodada. Então, 2 jogos nesta quarta-feira pelo Brasileirão da Série A. Por que foi antecipado? Porque no final de semana tem São Paulo e Corinthians. Final de semana tem este clássico. Tivemos clássico no final de semana, tem clássico no final de semana de novo. O Inter lidera, o Vasco da Gama vem em segundo, o Atlético Mineiro é o terceiro. E o Palmeiras, que venceu o clássico contra o Santos, pulou para quarto. O Patrick jogando demais,
Tem gente pedindo o Patrick na seleção brasileira. O São Paulo conseguiu vencer o Ufa, bateu o Sport, pulou para a 5ª colocação. O Santos, com a derrota, caiu para 6º. Nós temos, o Santos, Marinho dependência, né? O Marinho se machucou, vai voltar, já foi liberado. O Marinho vai jogar contra o Flamengo no final de semana. Mas o Santos não teve uma boa atuação, e olha que não foi uma das melhores também da equipe do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras venceu o Santos caiu para a 6ª colocação. Fluminense em 7º, Bahia em 8º, o Grêmio em 9º. O Grêmio não consegue fazer gols, hein? O Grêmio não consegue fazer gols, tem um gol só de saldo, pior ataque da competição. Não se acertou ainda a equipe do Grêmio. O Atlético Paranaense começou bem, mas empacou e perdeu de novo no final de semana. O Botafogo, que jogo contra o Flamengo. Dá para resumir o jogo nos últimos 5 minutos. Até os 45 do segundo tempo, jogo morno, jogo frio. Aos 47, um golaço de voleio do Pedro Raul, depois uma cobrança de escanteio. E aos 52, era o último lance do jogo. O juiz já ia acabar o jogo. Ele, inclusive, não viu o toque de mão do jogador do Botafogo, mas foi pênalti. O VAR revisou o lance. O Gabriel cobrou, Gabriel que saiu machucado. Gabriel cobrou, fez o do empate aos 55 e o jogo terminou empatado em 1-1. Por isso que o torcedor do Botafogo diz que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? O Red Bull Bragantino ressuscitou o Coritiba, que não tinha vencido ninguém. Tá certo que o Bragantino teve jogador expulso, saiu na frente, mas permitiu a virada do Coritiba, perdeu por 2-1. O Flamengo é o 13º, o Corinthians, que vai jogar só na quarta-feira contra o Fortaleza, é o 14º, mas tem apenas 3 jogos. Se vencer, pode ir a 7 e pode inclusive ficar ali entre o 5º até o 9º lugar, a equipe do Corinthians. O Goiás aparece na 15ª colocação e o Fortaleza, adversário do Corinthians, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Na zona do rebaixamento, Atlético Goianiense perdeu o clássico no final de semana. O Sport Recife, o Ceará e a equipe do Coritiba. Venceu, mas não adiantou, né? Porque o Ceará também venceu. O Sport perdeu para o São Paulo, o Atlético Goianiense também. Mas para o Coritiba vencer não adiantou de muita coisa, porque todo mundo se deu bem nesta rodada do Brasileirão. Daqui a pouco eu trago todos os resultados do final de semana, né? Já falei de UEFA Europa League e de Champions League. Daqui a pouco eu trago os demais resultados. Campeonato Brasileiro da Série B. A rodada terminou nesta segunda-feira. Tivemos uma super rodada também do Brasileiro da Série B. Série C, daqui a pouquinho eu falo, porque o São Bento perdeu mais uma, né? O São Bento não vem bem. Brasil de Pelotas e Sampaio Corrêa na Série B foi adiado. Muitos casos de Covid no Sampaio Corrêa. América Mineiro de virada 2, Oeste de Barueri 1, Marcelo Toscano fazendo gol adoidado, hein? A Ponte Preta também de virada venceu o CSA pelo placar de 2-1 e tivemos o Avaí perdendo na ressacada em Florianópolis para o Cuiabá, 2 gols do Rafael Gava, 2-0. Um dos jogos da rodada foi Náutico e Juventude, porque o Náutico, estreando técnico, saiu na frente 2-0. O Juventude virou com 2 gols do Dalberto e um do Rafael Silva, mas já aos 27 do segundo tempo, o Jean Carlos empatou para o Náutico 3-3, um jogaço. O Figueirense conseguiu vencer a primeira na Série B. Fora de casa, bateu o Botafogo em Ribeirão Preto por 1-0, gol do Keké. O CRB empatou com o Vitória, aqui foi outro jogaço, né? Se Náutico e Juventude foi bom, CRB e Vitória foi o mesmo desfecho quase de Flamengo e Botafogo, com uma diferença. O CRB saiu na frente com 2 gols do Léo Gamalho, que estão chamando ele de Léo Gamalhovic, cabeludo, parecido com o Ibrahimovic. 2 gols do Léo Gamalho. E o Vitória fez o primeiro gol aos 45 do segundo tempo. E foi buscar o empate aos 48 com o Marcelinho. O jogo terminou empatado em 2-2. O único jogo sem gols da rodada foi o duelo entre as equipes do Paraná. Aliás, do líder e aquele que era o vice-líder, Paraná e Operário, ficaram no empate em 0-0. O Confiança empatou com o Cruzeiro em 1-1. É o segundo jogo do Cruzeiro sem vitória na competição. E tivemos, fechando a rodada, com os gols do Ailon e do Anselmo Ramon. E no duelo dos verdes,
a melhor para a equipe da Chapecoense, que jogou em Chapecó e bateu o Guarani por 2-0. Com esses resultados, Paraná segue na liderança, Cuiabá em segundo, Chapecoense em terceiro e o Operário caiu para a quarta colocação com a vitória da Chapecoense. Ponte Preta pulou para quinto lugar, depois na sexta posição aparece o CRB, o América Mineiro em sétimo, Juventude, Vitória da Bahia, Botafogo de Ribeirão Preto, Cruzeiro, apenas o 11º colocado, Figueirense, Náutico, Avaí, CSA e o Guarani, primeiro fora da zona da degola. Na zona do rebaixamento, o Brasil de Pelotas, a equipe do Confiança do Sergipe, o Oeste de Barueri e a única equipe que ainda não somou nenhum pontinho é a equipe do Sampaio Correia, mas vale dizer que a equipe fez apenas 3 jogos até aqui na competição, tá? Brasileiro da Série C. Brasileiro da Série C também tivemos muita bola rolando no final de semana. Antes aqui quero dizer que eu estou todos os dias no Conexão, todos os dias eu estou no Jornal da Cidade, da Rádio Cidade Verde, lá em Manduri, 104.9 para quem mora em Manduri, ou então você acompanha no Facebook, Rádio Cidade Verde, 104.9, procura lá nas redes sociais do Facebook, do Instagram, todos os dias a partir do meio-dia, eu estou lá com o Paulinho San, com toda a equipe, falando de esportes no Jornal da Cidade, da Rádio Cidade Verde, tá? E também eu estou 2 vezes por semana no Conexão Esportiva no Facebook, inclusive nesta terça-feira, 7 horas da noite, estaremos numa live com o Claudemir, com o João Farofino, falando de esportes, falando de futebol em especial, para você que gosta, para você que curte, pode assistir e curtir lá, compartilhar conosco, tá? Campeonato Brasileiro da Série C, Jacuipense 1, Manaus 0, Fortaleza 4, o Ferroviário do Ceará 4, Ferroviário adversário do Fortaleza, né? O Fortaleza está na Série A. Ferroviário 4, Vila Nova 0, Paysandu 1, 13-0, Botafogo da Paraíba 1, Santa Cruz 2, Imperatriz e Remo empataram em 0-0, jogos do Grupo A. Como é que ficou no Grupo A a situação? Santa Cruz, Remo, Ferroviário e Paysandu os 4 primeiros, Botafogo da Paraíba e 13, as 2 equipes paraibanas segurando as 2 últimas posições, zona da degola. No grupo B, o São José ganhou do Brusque finalista do Catarinense, gol do Gustavo Xuxa. O Volta Redonda bateu o Tombense 2-0, 2 gols do João Carlos. Ituano e Londrina ficaram no empate em 1-1. O Matheus Bianchi abriu o placar para o Londrina, mas o Chicão Amorim botou contra as próprias redes. E Chicão Amorim joga a favor do Londrina, não contra, né? Ituano e Londrina terminou empatado em 1-1. Mesmo o placar de Boa Esporte e Ipiranga, que terminou empatado em 1-1. E o Criciúma, como eu falei, ganhou do São Bento pelo placar de 3-1. Com isto, o grupo B tem Volta Redonda, Criciúma, Brusque e São José nas 4 primeiras colocações. Boa Esporte e São Bento são os 2 últimos colocados. São Bento, 3 jogos e 3 derrotas até aqui. Mal a campanha da equipe que é de Sorocaba. Brasileiro da Série D vai começar só o mês que vem, se tudo der certo, né? E este meio de semana voltam também as emoções do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, né? Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino voltando também aí neste meio de semana, bem como já tem definidos os semifinalistas da Champions League feminina, né? Tem algumas brasileiras jogando por lá, enfim, pessoal tá fazendo bonito também o futebol feminino, voltando em terras tupiniquins e voltando em terras europeias com todos os protocolos de segurança, com todos os protocolos de prevenção. Copa do Brasil, vai voltar também a Copa do Brasil de futebol masculino, já tem jogos nesta terça-feira, a gente traz os destaques aqui. Antes de falar de Copa do Brasil, quero mandar um abraço pro Adelar Maurício Cua. Ele pratica tiro e ele, junto com a equipe de Beltrão, ficou na 3ª colocação em mais uma etapa do Paranaense, tiro esportivo. Bons resultados para a equipe beltronense. E o Adelar, na sua categoria Sênior B, ele ficou com a 1ª colocação, inclusive no chicopiraju.blogspot.com.br. Eu vou deixar as fotos lá. Vou tentar deixar as fotos no final do vídeo aqui. Se eu não conseguir, daí eu deixo lá na página do blog as fotos do Adelar, que já estão aí nas redes sociais. Belos resultados, né? Com essa questão do Covid, está sendo tudo virtual. Tem
delegado, se eu não me engano, fiscal, delegado de prova que acompanha in loco e é tudo filmado, enfim, todos os critérios técnicos sendo obedecidos de prevenção à Covid-19. Então ele deu os tiros aqui em Beltrão mesmo, o pessoal de Foz deu os tiros lá em Foz, mas o pessoal, mesmo com a situação da pandemia, fazendo as atividades, mas também com todos os protocolos aí de segurança para evitar o contágio, para evitar a doença, né? Mas parabéns para o Adelar pelo resultado. Tivemos também a Maria Hortência Albino, pessoal lá de Piraju, ela recebeu as medalhas, né, da caminhada, primeiro lugar na categoria dela, de 30 a 34 anos. Pessoal do atletismo também se movimentando, né? Aliás, com essa situação da pandemia, nós não tivemos Jogos Olímpicos e Paralímpicos neste ano de 2020. Foi adiado para o ano que vem, pelo menos os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. A expectativa é que se não tiver uma vacina, os jogos nem aconteçam. Por quê? Porque o pessoal é muito mais vulnerável, né? Muito mais grupo de risco. Então, há a possibilidade dos Jogos Paralímpicos serem cancelados caso não surja uma luz no fim do túnel, uma vacina, algo diferente aí. Agora sim, Copa do Brasil, teremos Afogados da Engazeira, já aprontou o Afogados contra o Galo Mineiro nessa Copa do Brasil, vai jogar contra a Ponte Preta. A Ponte Preta já venceu no jogo de ida por 3-0. América Mineiro e Ferroviária, jogo de ida terminou empatado em 0-0. Fluminense e Figueirense, Figueirense venceu no jogo de ida por 1-0. América de Natal e Juventude, jogo de ida terminou empatado em 1-1. CRB e Cruzeiro, jogo de ida, CRB ganhou de 2-0. Paraná e Botafogo, jogo de ida foi do Fogão, que venceu por 1-0. Vitória e Ceará, jogo de ida deu Ceará por 1-0. Também teremos neste meio de semana Goiás e Vasco, o Goiás venceu por 1-0 no jogo de ida. Brusque e Brasil de Pelotas, no jogo de ida o Brusque venceu por 1-0. São José e Atlético Goianiense vão jogar em Porto Alegre, no jogo de ida o Atlético Goianiense venceu pelo placar de 2-0 os jogos do meio de semana da Copa do Brasil. Campeonato Paulista da Série A2, está tendo um andamento, a Portuguesa recém completou 100 anos e nós teremos neste meio de semana Penapolense e Red Bull Brasil, já jogam nesta terça, São Bernardo e 15 de Piracicaba na quarta, daí tudo na quarta, né? Atibaia e Rio Claro, Votuporanguense e São Caetano. Este não é clássico, mas é derby da capital paulista, porque em campo duas equipes tradicionalíssimas, Portuguesa de Desportos e Juventus da Rua Javari, vão jogar no belíssimo estádio do Canindé, né? Portuguesa e Juventus, meu amigo, é jogo para ninguém botar defeito, moleque travesso contra a Lusa. Olha que bacana, né? Pena que estão aí na Série A2, né? Mas quantos jogos interessantes fizeram na elite do futebol paulista. Sertãozinho e Taubaté, o Sertãozinho jogando contra o Taubaté já classificado à próxima fase, Monte Azul e Portuguesa Santista, Audax e São Bento. Tivemos Stock Car do Milhão no final de semana, Ricardo Zonta venceu, trouxe todas essas informações, eu estou trazendo todos os dias lá no Jornal da Cidade e na Rádio Cidade Verde, né? Tivemos MotoGP, Moto2, Moto3, tivemos a Stock Car do Milhão Solidário, em prol do em prol de combate ao Covid-19, tivemos UFC também no final de semana, muita coisa aconteceu e você que acompanha aqui em Chico Piraju, acompanha no Jornal da Cidade, acompanha lá no Conexão Esportiva, fica por dentro de tudo, né? Tivemos o início da Liga Nacional de Futsal, teve o Pato, saiu perdendo de 3-0 para o Campo Mourão e virou 5-3, e tivemos 2 tiros livres, jogo muito movimentado, gostei da marcação alta, tanto do Atlântico Erechim como do Marreco, já marcando a saída de bola lá na frente. O pessoal tá com fôlego, tá com físico em dia, né? Mas não deu para o Marreco, então o Atlântico Erechim venceu o Marreco pelo placar de 2-0. Falei os jogos aí do Paulista da A2, Taubaté, São Bernardo, São Caetano, Juventus, Portuguesa, São Bento, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba são os 8 primeiros colocados na zona do rebaixamento. Votuporanguense e Red Bull Brasil, as equipes aí do Paulista da Série A2, tá? Nos estaduais, tem muito estadual ainda em andamento, importante aqui destacar também, esses estaduais estão acontecendo. Então, nós estamos tendo em andamento o Campeonato Acreano, está na fase de grupos do segundo turno. Final de semana começa a decisão do Campeonato Gaúcho, Caxias e Grêmio.
enfim, bola rolando por todos os cantos ainda do nosso país, com alguns estaduais que não terminaram por causa do Covid, que volto a dizer, Covid também não terminou. Faltou trazer resultados aqui do final de semana do Brasileiro da Série A, então vamos lá, né? Vamos com os destaques aqui do Brasileiro da Série A, porque nós tivemos no final de semana o Fluminense ganhando do Atlético fora de casa por 1-0 na Arena da Baixada. O Inter, como tá jogando o Inter, né? Eu falei no final de semana passado que Inter e Atlético Mineiro, as duas melhores equipes do Brasileirão. O Atlético Mineiro perdeu 2 seguidas, não tem problema, a equipe continua boa. E o Inter de Porto Alegre, o Cudê tá acertando o time aos poucos, e não é por acaso o Inter é líder. E o Goiás ganhando do Atlético Goianiense por 2-0. Tivemos também Flamengo e Botafogo 1-1, desse jogo eu já falei. Palmeiras venceu o Santos por 2-1, o Santos teve jogador expulso. Red Bull Bragantino teve jogador expulso, perdeu para o Coritiba por 2-1. Vasco e Grêmio empataram em 0-0, pior jogo da rodada. Sport e Recife 0, São Paulo 1, gol do São Paulo aos 5 do primeiro tempo, e foi o suficiente. O Luciano tá jogando demais, recém-chegado do Grêmio, já fez gol, já deu assistência, tá jogando muito o Luciano, que vai enfrentar o Corinthians no final de semana, sua ex-equipe. E o Ceará conseguiu a primeira vitória, ganhando do Bahia pelo placar de 2-0. Então tá aí os destaques, né? Vale aqui também trazer informação, trazer aqui os destaques também da Major League Soccer. O New York City ganhou do Columbus nesta noite pelo placar de 1-0. Na China, o Jiangsu e o Shenzhen empataram pelo placar de 1-1. A China, eu gosto de acompanhar o campeonato chinês, acompanhei final de semana também o campeonato russo, mas nós temos lá o Guangzhou liderando o grupo A, no grupo B o Xangai lidera, e os artilheiros da competição, nós temos o camaronês Meri do Shenzhen e o Eishihao do Guangzhou com 6 gols. O brasileiro Paulinho do Guangzhou e o Alex Teixeira do Jiangsu são aí o terceiro na tábua de artilharia com 4 gols cada, né? Paulinho meio campo, quase ali na artilharia, 2 gols atrás do principal artilheiro. Quem está balançando bastante as redes por lá também é o Henrique, o Ricardo Lopes, o Marcão, todos também têm 4 gols. E o Oscar do Xangai já fez 3 gols até aqui na competição, andamento do campeonato chinês. Nesta terça-feira, vale aqui a agenda para fechar aqui, né, encaminhando para os finalmente aqui. Já trouxe aí que nós teremos 3 jogos pela Copa do Brasil: Afogados da Engazeira e Ponte Preta, América Mineira e Ferroviária, Fluminense e Figueirense. Pela Liga dos Campeões, fase de classificação, não é fase de grupos ainda, as equipes brigando para ver quem vai para a Champions League: PAOK, Besiktas, Tirana e o Zvezda. E pela Liga Europa, o Riteriai da Lituânia contra o Derry City. Vale ainda aqui o destaque do campeonato acreano. Hoje tem Galvez e São Francisco, o Maitai acreano. O goleiro Bruno está jogando lá, vou tirar um dia só para falar dessa situação. Campeonato Potiguar, Palmeira da Una e Potiguar vão estar se enfrentando. Na China, 2 jogos bem cedinho. Guangzhou, que não é o Guangzhou Evergrande, é o outro Guangzhou contra o Shandong Luneng, e o Dalian contra o Guangzhou Evergrande, esse jogo marcado para as 9 horas da manhã. Além disso, o Major League Soccer com 5 jogos, destaque para o DC United contra o New England Revolution. A classificação, trouxe a classificação da China, vamos trazer a classificação aqui dos Estados Unidos também, né? O Sport Kansas City lidera a Conferência Oeste, e a Conferência Leste é liderado pelo Columbus Crew, tá? Então, são 2 conferências por lá. Nos Estados Unidos, a artilharia é do israelense Kinda, do Sport Kansas City, com 3 gols marcados até aqui. Ele está empatado com o Rui Dias, do Seattle Sounders, o Ruth, do Montreal, todos têm 3 gols, né? Então, aí um israelense, um peruano e um argentino, os 3 principais artilheiros do campeonato da Major League Soccer. Somente o Santos do Filadélfia, o brasileiro, tem um golzinho, o único brasileiro que aparece na tábua aí da artilharia por lá, na 26ª colocação, tá lá embaixo o brasileiro, tá bom? Então tá aí os destaques, né? Lembrando que nós teremos também a Liga dos Campeões Feminina, semifinais entre o Wolfsburg e o Barcelona. Tem brasileira em campo, jogaço entre Wolfsburg e Barcelona aí pela Liga dos Campeões de Futebol Feminino, conforme eu já tinha adiantado aí, né? Wolfsburg e Barcelona chegam às semifinais.
desta competição. Lembrando que o Wolfsburg aplicou 9-1 no Glasgow, né? Teve 2 gols contra do Glasgow a favor do Wolfsburg neste jogo. E o Barcelona sofreu, né? Foi um duelo espanhol contra o Atlético de Madrid, melhor para o Barcelona. No outro duelo, semifinal francesa, Paris Saint-Germain e Lyon. Então uma equipe francesa já está na decisão. Paris Saint-Germain eliminou o Arsenal 2-1 e o Lyon eliminou o Bayern de Munique pelo placar de 2-1 nas mulheres. Não deu para o Bayern de Munique. Paris Saint-Germain e Lyon são favoritos. O Lyon tem 6 títulos da Champions de futebol feminino. É muito forte a equipe do Lyon no futebol feminino, e se engana quem pensa que o Paris Saint-Germain entra como favorito, né? Acho que o favoritismo é das meninas do Lyon neste duelo. No basquete estamos tendo aí o novo a volta da NBA, a nova NBA. O novo Basquete Brasil deve retornar em breve, bem como a Liga de Basquete Feminino. Tivemos ontem a vitória do Milwaukee, do Oklahoma City Thunder, e o Miami Heat já avançou à próxima fase, eliminou o Indiana Pacers, né? Também tivemos aí o Los Angeles Lakers mais uma vez atropelando o Portland. Impressionante o que está jogando a equipe do Los Angeles Lakers, né? Nesta terça-feira tem Denver Nuggets contra Utah Jazz e o Los Angeles Clippers contra o Dallas Mavericks. Jogos programados para a NBA, os playoffs da NBA que estão em andamento, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, lembrando que o torcedor do Corinthians, meu amigo, está começando com a loucura aí de juntar todos os torcedores e arrecadar o máximo de dinheiro possível para pagar o estádio, né? Se der certo, algo que seria impressionante, não seria inédito, porque a própria torcida do Corinthians já pintou o Parque São Jorge, outras torcidas já fizeram isso pelo país afora, a própria torcida da Portuguesa lá no Canindé, algumas ações desse tipo, mas de pagar a dívida assim seria algo impressionante. Se fizer, vai mostrar mesmo a força do torcedor corintiano, e se isso acontecer, aí sim vão merecer mais do que nunca o título de loucos, né? Porque pagar uma dívida que é enorme, muitos dizem que em torno de 35 milhões são corintianos. Se todo mundo der R$100, meu amigo, sobra e sobra dinheiro. A gente sabe que nem todo mundo tem condições de dar esses R$100, né? Mas tem gente que pode dar mais, tem gente que pode dar menos, e se todo mundo colaborar, pode ser que pague o estádio e sobre alguma graninha ainda. Se bem que deixar lá da mão do André Sanches e Companhia Limitada, não sei se é uma boa não, né? Mas enfim, torcida do Corinthians aí esperando essa novidade. Otero foi apresentado no timão. No São Paulo, apesar do Luciano estar jogando bem, desconfiança da torcida é com o técnico Fernando Diniz. No Peixe, falei aí da Marinho dependência, né? Ele vai ser liberado para o jogo contra o Flamengo. O Santos vai estrear um telão novo lá na Vila Belmiro. E no Palmeiras, claro, o Luxemburgo querendo recuperar o futebol do Lucas Lima. Lucas Lima é aquele caso, é igual o Ganso, né? Joga bem, meu amigo, mas de vez em quando parece que tem uma preguiça que é impressionante, né? Mas o Luxemburgo acredita no potencial, quer fazer com que o Lucas Lima volte a jogar um bom futebol. O Patrick sendo pedido aí na seleção brasileira, talvez nas seleções de base, quem sabe, né? Joga bem o rapaz, meteu um golaço no final de semana, e esperar aí para ver o que acontece. O Sport anunciou Jair Ventura como novo treinador para o comando da equipe. E fechando aqui, finalmente, temos aí a seleção da Champions League com alguns jogadores sendo unanimidade, né? O goleiro Neuer, o lateral esquerdo Davis, que foi eleito também a revelação, o Lewandowski, que está lá no ataque e também foi eleito o craque da competição, e Neymar, além de Thiago Silva, né? Então o Thiago Silva teve 7 votos dos 9, né? Então a seleção da Champions ficou com o goleiro Neuer, não podia ser diferente. Davis na lateral esquerda, jogou demais. O Pamecano, bom zagueiro do RB Leipzig, cogitado no Real Madrid. O Thiago Silva do Paris Saint-Germain e o Kimmich, também do Bayern de Munique. O meio-campo tem Thiago Alcântara, joga demais, meio-campo do Bayern de Munique. O Kevin De Bruyne do Manchester City e o Thomas Müller do Bayern de Munique. É um meio-campo, apesar do Thiago ser volante, é um meio-campo ofensivo, uma seleção 4-3-3. Na frente, Neymar de um lado, Gnabry do outro, Gnabry do Bayern de Munique, e o comando do ataque, ele, Lewandowski, o craque da competição, também aí no comando do ataque da seleção da Champions.
foram lembrados, esse é o time titular, então, né? Neuer, Kimmich, o Thiago Silva, o Upamecano, o Davies, o Thiago Alcântara, o De Bruyne, o Miller, o Gnabry, o Lewandowski e o Neymar. Foram lembrados o Alexander-Arnold do Liverpool, ele teve um voto, o Koulibaly do Napoli teve um voto, Marquinhos do PSG, quase chegou lá, hein? Teve 5 votos, o Marquinhos é interessante porque ele joga na zaga, joga no meio campo. O Di Maria do PSG, com 3 votos, aliás, no meio campo ali, o Marquinhos, por exemplo, ficou empatado com o Thomas Müller, né? Com 5 votos, né? O Aouar do Lyon, o Sabitzer do RB Leipzig, eu acho que ele joga demais esse Sabitzer, e o Mbappé do Paris Saint-Germain teve um votinho só, hein? O técnico Hans Flick do Bayern, técnico, lógico, campeão, e realmente fez por merecer, e o Gasperini da Atalanta foi lembrado com um voto. Belíssima campanha da Atalanta. O craque foi o Lewandowski, revelação Davies com 6 votos, e o Haaland do RB Salzburg e Borussia Dortmund com 3 votos ele teve, né? Então tá aí a seleção escolhida por jornalistas, né? Participaram desta eleição: Alan Caldas, Daniel Mundim, Felipe Barbalho, Jorge Natan, Marcos Felipe, Paula Ferro, Rodrigo Lois, Thiago Benevuti e Vitor Canhedo, a seleção da Champions, né? Isso daí que foi publicado pelo Globo Esporte, tá bom? A editoria de futebol internacional do GE, não é da UEFA não, tá? Então essa é do GE, esta seleção que foi escolhida. Uma boa seleção, acho que só o Marquinhos no meio campo ali merecia essa vaga. Eu vou ficando por aqui, a todos uma excelente semana, a gente volta provavelmente na quinta ou na sexta aí, sempre 2 vezes por semana, a gente trazendo todas as informações, tudo aquilo que é destaque no esporte, a gente traz para vocês aqui dentro do chicopiraju.blogspot.com.br. E também tô lá, tô no Facebook, tô no Instagram e tô todos os dias na Rádio Cidade Verde, no Jornal da Cidade a partir do meio-dia e 2 vezes por semana dentro do Conexão Esportiva, tá bom? Começou o Paranaense de Futsal da Série Ouro, o esporte voltando, mas você segue se cuidando e cuidando de quem você gosta. Prevenção ainda é tudo. Higienização das mãos, uso de máscaras, uma boa semana, até mais, tchau.